por enquanto é uma jornada muito dura, é uma jornada que você fica com raiva, é uma jornada injusta, a gente não tem o mesmo espaço na televisão, a gente não tem o mesmo espaço na imprensa, então tudo que a gente faz é cavando. Ao mesmo tempo eu poderia fazer coisas estrombólicas, ridículas, tipo um Pablo Marçal. Mas eu lembro que eu fundei um partido político, eu sou presidente de um partido político, e o meu partido político ele não vai durar uma eleição como o Pablo Marçal, que durou uma eleição e perdeu os direitos políticos. Nós vamos durar décadas. Portanto, eu tenho que crescer sem ser um retardado. E isso é muito difícil. Crescer falando verdade, sendo responsável, sem perder direito político. É uma equação aqui monumental, sem nenhum dinheiro e de carro. Vrum, vrum, sabe? Passando marcha e tal. É um jogo complicado. Digo isso por quê? Porque o tempo está passando, né? O partido já tem 4 meses e pouco de vida. Nosso sonho de construir uma alternativa para o Brasil começa a ficar de pé. E a gente percebe, quando a gente começa a olhar um passo aqui, um passo ali que nós vamos dando, que nós hoje, como força política, existimos. Eu estava sexta-feira, eu liguei lá na TV Câmara e estava passando reprises de discussões de comissão. Aí estava lá, Kim Kataguiri, missão. A gente acaba, às vezes, não realizando esses elementos, né? Kim Kataguiri hoje é o meu amigo Kim Kataguiri, um menino de 18 anos que eu conheci em 2014, e ele se mudou com uma mochila pro escritório nosso, e eu tive que adotá-lo, com todas as suas sujeiras, lembre-se, fedidíssimo, fã de videogame, essas coisas. Kim Kataguiri hoje ele é líder de um partido. Segunda-feira ele estava em Brasília na reunião do Colégio de Líderes. E no Colégio de Líderes estava lá o PL, o PT, o PSOL e a missão. Nós que fomos tratados como os desaparecidos, que acabaram, que não deveriam mais ser ouvidos, os cancelados, os que morreram com o Arthur Duval na Ucrânia, nós temos que ser ouvidos no Colégio de Líderes. E na mesma semana, Guto Zacarias se filiou ao partido e agora numa reunião de Colégio de Líderes em São Paulo, na Lesp, também tem que ouvir o partido Missão. E eu nem tinha me ligado, eu falei, nossa, aconteceu. E por que eu nem me ligo? Porque eu já estou tão no meio de uma pré-campanha para presidente que eu não estou tendo nem mais tempo de perceber as conquistas que nós tivemos. O congresso gigantesco que nós tivemos ano passado, a montagem de um partido político, parece que aconteceu há 10 anos atrás. A minha ida para Pernambuco, eu entrei num presídio em Pernambuco, não sei se chegar a ver isso, um negócio horroroso, eu processei a governadora de Pernambuco, me parece que foi 2 anos atrás. Eu estou envelhecendo 100 anos em um mês. E aprendendo muito nesse processo. Só que uma coisa que a gente está reparando, de alguma maneira, a dificuldade se torna uma força. E o que a gente julga ser fraco é o que a gente está plantando para construir um futuro muito grande para a gente. Se eu não posso ir de jatinho, significa que eu não estou no esquema do Vorcaro. Mas também significa que eu posso ir na cidade dele e fazer uma coletiva de imprensa com 8 ou 9 veículos que estavam ali presentes. Tinha uns 10 veículos de imprensa ali presentes. E aí um dos jornalistas lá levantou e falou, olha, é o primeiro candidato a presidente que vem aqui desde o Collor. Ok. Isso vai marcar a imprensa ali, isso vai ser falado pelas pessoas. Quem fez isso, de rodar o Brasil muito, de carro, através de rodou de ônibus, foi o Lula. Chamava Caravana da Cidadania. Ele rodou. Essa base política sólida que o Lula construiu, ele construiu rodando de busão. Fez até documentário, tem livro. E eu falei, ok, se aquele vagabundo fez, eu faço. Então eu vou rodar. E eu vou rodar de carro. Então o que é pra ser uma fraqueza vai virar uma força. Porque se eu não tenho aparição na TV, lá que o SBT coloca o Flávio Bolsonaro pra dar uma opinião sobre qualquer coisa, eu vou estar nos 9 veículos de imprensa lá. Assim como eu tive em 8 veículos de imprensa num dia só em Maringá. Assim como eu tive isso em Caruaru. Como eu tive isso em Mossoró. É como eu terei isso daqui até o final da campanha. O fato é, todos os habitantes desse país chamado Brasil, até o final da eleição, saberão que há um partido chamado Missão, que ele tem como símbolo uma onça, e ele tem como número 14, e ele tem como seu primeiro candidato, ele terá seu candidato à presidência, um cara chamado Renan. E esse cara chamado Renan vai ter espaço nos debates, e dessa vez as pessoas não vão votar no menos pior. Se a pessoa quiser votar no Lula, ou no Flávio Bolsonaro, ela vai fazer isso sabendo que ela está errada. E que ela só está votando porque ela é apaixonada em ladrão.
Quando o cara for lá apertar o botão 13 ou o botão 22, ela vai saber que está fazendo isso com o coração apertado, porque ela ouviu verdades que ela nunca ouviu antes. Que ela ouviu que o Flávio fez rachadinha, que o Lula está envolvido no escândalo do INSS, que o Flávio Bolsonaro também está envolvido no escândalo do INSS, que nenhum dos dois tem coragem de mexer com o STF, nem com os privilégios do judiciário, que nenhum dos dois tem nenhum projeto para enfrentar o crime organizado no Brasil, que ninguém sabe como resolver a crise fiscal, ninguém tem a menor ideia como vai resolver as desigualdades regionais, como vai fazer uma pessoa que trabalha aqui em São José dos Campos não se sentir injustiçada toda vez que paga imposto e vê que não tem a infraestrutura necessária aqui, mesmo trabalhando e ralando mais do que quase todas as cidades do Brasil. Não, aumento, você citou aumento de impostos, a gente não consegue mais aceitar isso, mas eles não têm um plano para nada. Eles não têm um plano para porcaria nenhuma. Então quando o cara for apertar o 13 ou o 22, ele vai fazer isso sabendo que ele é um merda. Ele vai ter que olhar pros filhos dele e falar, ó, eu vou votar no 22, no Flávio, filho. Eu falo pra você não ser ladrão na vida, mas eu vou votar num ladrão. Porque todo mundo vai ter visto na TV eu falar que o Flávio é um ladrão. O cara que vai votar 13, a mãe lá que recebe o Bolsa Família vai votar 13 e vai falar, filha, olha só, eu vou votar 13, tá? Eu vou votar num bandido. Mas não é pra você casar com bandido não, tá, filha? Isso aqui a gente vai começar a estabelecer um sarrafo moral. Um sarrafo moral. Que é o sarrafo moral que nós temos, que permite que a gente aponte o dedo para eles, não só porque nós somos mais íntegros, mas porque nós temos um Brasil a propor. Ele citou a questão da imaginação. Eu sei exatamente como eu entregaria o Brasil daqui 30 anos. Um país que seria um dia presidido por mim, depois pelo Kim, depois por algum desses aqui que está aqui na frente, ou outras lideranças agora no Brasil. É um país que daqui 30 anos vai estar na mesa com as 5 maiores potências do mundo, sendo ela uma das 5 potências. Brasil, Rússia, Índia, Estados Unidos, China. É um país que vai estar discutindo qual é o nosso papel na corrida espacial. É um país que já não vai ter mais favela. Não pode, é uma piada você querer ser um país sério e ter favela. É um país que vai conseguir ter a infraestrutura de distribuição de mercadorias, seja de estrada, seja de ferrovia, seja portos e aeroportos, condizente com o seu próprio tamanho. É um país que vai ter marcas internacionais, que vai ter produto nosso, bem de consumo, bem de capital, mas especialmente bem de consumo, sendo comprado na África, sendo comprado na Ásia. É um país que vai ter orgulho de ser a principal experiência tropical do tal do sul global em todo o mundo. E é um país que daqui a 30 anos vai poder ser visto por todos vocês, vivido por todos vocês e usufruído por todos vocês. A gente sabe exatamente como a gente vai chegar lá. E fazer isso dá um senso de urgência. E quem tem senso de urgência e sabe onde quer chegar, tem o quê? Mas o que falou missão? Uma missão. É por isso que o nome do partido é missão. A gente sabe onde quer chegar, a gente tem um plano e a gente tem um senso de urgência. Então eu não tenho tempo a perder. Eu acho que vocês também não têm que ter tempo a perder. Se vocês acreditam que o nosso projeto é o melhor, é uma imoralidade vocês não colocarem a sua energia nisso. Vocês estão sendo omissos quando vocês não participam como deveria. A bronca do nosso querido amigo Big, você sabia, né? Vou revelar. O apelido dele é Big. Eu falava, por que é Big? Ele não é tão grande. Ah, porque o apelido dele era Big Mac. Mas por que Big Mac? Ah, não, porque o nome dele é Mac Chris. Por causa, ele é de americano, tem aquelas famílias americanas, o nome dele virou Macris, mas era Mac Chris. Achavam de Big Mac. Eu falei, tá, olha como é corrupta. Quem tá vendo na internet aí, olha como as coisas são, né? Achei que o Guto ia chamar Big, né? Mas, enfim, né? Enfim, corta essas partes, por favor. Né? Então, a questão nossa, isso aqui eu tô entrando num modo quase meio autista. Dizem que o Renan é meio autista, não sei o quê. E em que eu vou só fazendo. Então eu tô fazendo muitas aparições em rádio, eu tô rodando e eu preciso subindo na pesquisa. E vocês, não sendo omissos, tem que pegar todos os cortes que puderem, todos os vídeos do minha rede de Instagram hoje. Agora eu acabei de bater 700 mil seguidores. Eu não imaginava, eu tinha 180 mil seguidores lá em dezembro. Eu não imaginava, pô, 700 assim? Mas eu acho pouquíssimo, não é nada. Eu olho o vídeo e falo, nossa, isso, que droga, 700 é uma merreca. Eu precisava estar com 1 milhão já. E quando eu chegar a 2 milhões, eu falo, é pouco, eu preciso de 5. E a real o efeito rede significa que vocês precisam divulgar, sem nenhuma vergonha. Até porque a tia do Zap, bolsonarista, divulga as maiores loucuras sem nenhuma vergonha.
Ela divulga as maiores atrocidades e ela não tá nem ligando. Chamam de espírito livre quando uma pessoa assim, né? Ela tem um espírito livre. Não, eu tô publicando aqui sim, tá? O Alexandre de Moraes, ele, sei lá, ele é uma drag queen. Eu não sei, a tia do Zap vai postar isso. E o sindicalista do PT? Também. Só recebeu uma graninha, mas também tá lá, sem nenhuma vergonha. A nossa galera tem um pouco de receio mesmo em falar, não, eu vou postar um pouco, mas não muito. Não tem essa, a tia do Zap tá maratonando na mentira. Ela quer te vencer no volume. E essa é a verdade. Os bolsonaristas, como eles nunca têm a verdade ao lado deles, eles precisam vencer no volume e na repetição da mentira. Não aconteceu rachadinha, tá? Ele foi inocentado. Não, ele tem uma liminar do Gilmar Mendes, tá? E o Queiroz é confesso, ele confessou o crime existe. Aí bota 10 mil tias do Zap, ele não foi preso, tá tudo bem. É o volume que eles têm, a gente tem que entregar o volume. Segunda coisa que é muito importante para todo mundo entender. Nesse instante, nós temos um partido político. Candidato ou pré-candidato à presidência e pré-candidatos, no plural, a todas as outras posições. Hoje, diferente, ou seja, 4 meses e meio, de 4 meses e meio para cá, ou melhor, de novembro de 2025 para cá, nós não somos apenas um movimento que luta por um Brasil melhor e que combate o crime e que combate as mentiras dentro da política. Não. Nós somos o quê? Uma alternativa de poder. E é nós, parafraseando o Marçal, nós não virou mindset. E tem que virar um mindset. Quando a gente se apresenta agora, e quando vocês nos apresentam para as outras pessoas, não é mais, olha, esses caras estão corretos, eles estão lutando por um Brasil melhor, eles estão denunciando, olha, eles pegaram a mentira. Porque muitas vezes eu falava assim, mas você não vai votar no Pablo Marçal, né, brother? Ou você não vai votar no Bolsonaro, ele, eu vou votar em quem? E eu ficava assim, meio que assim, ó. Porque, tipo, eu não sou candidato, eu não tenho partido, eu não tô no jogo. Agora não tem mais isso. E aí agora as outras pessoas já nos leem como alternativa. Então quando o cara, eventualmente até petista, que eu vi isso quando eu tava no Nordeste, me chama pra uma rádio, ele vai me ouvir e algum espaço da mente e do coração dele estão abertos a ser convencido, porque ele sabe que eu sou uma alternativa de poder. Nós nunca tivemos isso em toda a nossa trajetória. Agora as pessoas nos enxergam como alternativa de poder. E o que significa no fim? Que a gente não tem que ficar agora tentando convencer o petista que o Lula é uma merda. Porque o petista é apaixonado pelo Lula. E eu vou chegar, mas o Lula é uma merda, eu amo ele. É no fim do dia, o petista tá olhando pra você e fala assim, cara, eu amo ele. É igual, sabe, o cara tem uma menina tem um relacionamento abusivo com um cara, aí você fala pra ela, teu namorado é um merda, ela, mas ele faz gostosinho, sabe, aquelas coisas de sertaneja, sabe? É uma merda o teu namorado. Ela, não, mas eu gosto dele. Ela não vai falar pra você que ela gosta dele, mas no fundo ela não vai querer te ouvir, porque o que você tá falando é incômodo. Mesma coisa pro bolsonarista. O Flávio é ladrão, o Bolsonaro é covarde, o Bolsonaro entregou uma revolução inteira pra salvar o filho dele. Essa pessoa, eu sei, eu ainda fiquei defendendo, mas, tipo, não me enche o saco, não precisa jogar na minha cara. É igual quando eu chego pro Renato Batista e falo, Renato, você tá gordo. Aí o Renato não gosta, cara, eu também não gosto. Quando começam a falar que eu tô ficando gordo novamente, eu falo, pô, cara, não. Agora, se alguém fala, eu te trouxe o Monjaro. Ô Renato, pô, tu é um amigo bom, né? Você é um grande amigo, porque você tá vindo com uma solução e não quer falar do problema. Ninguém quer falar do problema. Nenhum eleitor quer que eu fique apontando a hipocrisia, o erro dele na eleição anterior. Ele quer falar, eu quero embarcar em algo novo. Então que sejamos o algo novo agora. Então eu tô indo nas rádios no Nordeste, eu fui no Paraná agora, interior de São Paulo, e sempre no interior de São Paulo e Paraná, peguei bolsonaristas. E o cara, eles tomaram uma surra de proposta que eles nunca viram. O cara saiu torto. O radialista saiu apaixonado, que é o caso da moça que tava com namorada abusiva. Eu cheguei com um carro legal, levei ela pra jantar num lugar bom, falei de coisas interessantes, falei de signos com ela, tal, né? Ó, qual o seu ascendente? Ela, abri a porta. Aí ela falou, pô, tô perdendo tempo com meu namorado abusivo aqui, só vou sair com ele e não vou nem fingir que eu vi o outro. E vai ser assim. Você já votou no Bolsonaro? Nunca, imagina, nunca, nem sei quem é esse. E é assim que funciona. Então, de agora em diante, que a gente seja um namorado que entende de signo e que vai abrir a porta do carro.
E a porta do carro é a porta de saída deles para aquele mundo de ignorância que eles estavam com aqueles idiotas do bolsonarismo e do petismo também, que vai vir ex-petista, e que também seja a porta para o futuro incrível para todos nós no nosso país, não é? Então, conto com todos vocês, é uma guerra. É uma guerra. A gente vai ser atacado como se não houvesse amanhã. Aí nós somos íntegros, a porrada vai cantar, e nós vamos bater de volta, e tiro trocado não dói, esperamos terminar vivos até o fim, e esperamos que o tiro também não seja um tiro físico, né? Porque o Comando Vermelho, ele troca outro tipo de tiro, o PCC também. Hoje eu aprendi com meu querido Almeida o que é uma ponto .50 e como ela pode furar a blindagem de carro. Então, né, que a gente não tenha ponto .50 no caminho, a gente tenha no máximo ponto .14 na urna. Muito obrigado, galera. Valeu. Olha o Big aí.